Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui novamente, né? E mais uma vez, muito feliz, hoje com menos sono. Consegui dormir de ontem para hoje, depois de quase 2 noites sem conseguir dormir. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao que foi falado ontem. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pequena observação, que era uma observação que era para ter feito ontem, e eu esqueci quando cheguei aqui. Quando eu entrei aqui na igreja, eu vi que tinha alguns versículos escritos na parede. Isso é algo extremamente interessante. Como quem já cresceu no meio protestante, principalmente o meio batista, presbiteriano, a gente não se atenta a isso. Mas, antigamente, não no início da igreja, mas a partir do século IV, V, a igreja começou a ter o costume de desenhar nas paredes eventos, como, por exemplo, a Paixão de Cristo, né? A Assunção de Cristo, aí começou a desenhar também Maria com um cordeirinho, Maria com o próprio menino Jesus, a família sagrada. Começou a ser esse costume, é um costume muito antigo. Século IV, V, já tinha esse costume. Antes disso, alguns faziam, outros não faziam. Volta do século III. Só que isso chegou a um ponto, no século VIII, teve um concílio chamado Nicéia II, em que a igreja ela decide se é lícito fazer essas imagens e ter ícones, né? E depois disso ainda é decidido se é lícito dentro da igreja ter imagens 3D, né? Que são essas imagens de gesso que a gente vê dentro das igrejas católicas romanas. A igreja, na época, foi a favor de ter os desenhos e de ter também as imagens. Nós, reformados, rejeitamos a decisão desses concílios, por não estarem de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos falar disso aí mais à frente. Mas o que é muito interessante é que na época da Reforma, o que antes era o evento central, era a ministração da Eucaristia, e ter aquela imagem que nós vemos em todas as igrejas católicas romanas hoje, que é aquele Cristo pendurado, ali morto, né? Crucificado, tem aquele Cristo no meio. Ou então, imagens, né? Sempre tem as imagens pintadas ali, ou imagens em 3D. Foi retirado essa centralidade da Eucaristia e das imagens. O púlpito foi colocado de lado e no centro tinha uma Bíblia enorme, que era para dizer que o centro da igreja era a palavra de Deus. E começou a ter esse costume de escrever os versículos bíblicos nas paredes, na época da Reforma. Então, esse costume era para dizer, aqui a centralidade é a palavra de Deus. Aqui nós não damos margem a imaginações. Né? A palavra de Deus é que tem que ser lida. E aí, por conta disso, os protestantes também investiram bastante na educação para que as pessoas soubessem ler a Escritura, cada um lê a Escritura. Razão essa do porquê que os países protestantes até hoje são muito mais desenvolvidos do que os países católicos romanos. Em termos de tudo, né? Não é que a educação católica romana fosse ruim. O problema da educação católica romana é que ela não era para todos. Ela só era para quem podia pagar, para uma elite. Mas, numa igreja protestante, como todos deveriam saber ler, então uma coisa acabou influenciando na outra. Você tinha crianças que já dominavam 2, 3 idiomas. Né? E isso, no futuro, refletiu numa sociedade muito mais desenvolvida do que em países católicos romanos. Se você pegar, por exemplo, né, aqui mesmo na América Latina, em peso, católica romana. Ou seja, das Américas, também somos os mais pobres, junto com a América Central. América do Norte, protestante. A diferença, né? Na América do Norte para nós. Aqui para a América Central. Na própria Europa, quais são os países mais
católicos romanos. Portugal e Espanha também são os dois mais pobres da Europa. São desenvolvidos, são, mas também mais de lá são os mais pobres. Né? Você vai ter Itália, vai ter França, né? E por aí vai. Mas voltando ao que nós falamos ontem, nós falamos sobre a importância dos pais da igreja, quem eram os pais da igreja, quem são os pais da igreja, né? Pelo menos para nós do Ocidente. E paramos para falar a respeito dos concílios. A importância do concílio é que haviam pais da igreja, ou homens de Deus naquele tempo, que tinham pensamentos diversos. Então, eles se reuniam e ali tinha uma decisão. Então, não adianta você dizer, é porque pai da igreja A, ou um homem de Deus em determinado tempo, pensou de uma determinada forma e agora eu vou acreditar assim. Não, porque depois, ou ele foi condenado, se ele pensa muito diferente, né? Ou ele foi condenado como herege, ou ele teve que se retratar, acabou se retratando. Então, as decisões conciliares são importantes por quê? Porque os 6 primeiros concílios da história da igreja são ratificados pelos reformados. Então, se nós temos a Escritura como palavra de Deus, nós temos esses concílios dotado de uma autoridade tal, que eles são considerados, por reflexo, também infalíveis. Por quê? Porque eles dizem exatamente o que a palavra de Deus quer dizer. Então é como se fosse o sol e a lua. A palavra de Deus é o sol. O concílio é como se fosse a lua. Ele recebe a luz do sol, não tem uma luz de si mesmo, porém, a luz que ele reflete é a mesma do sol. A luz que a lua reflete é a mesma do sol. Então, assim, a relação da Escritura com os 6 primeiros concílios da Igreja Cristã. Então, o que é um concílio? São encontros convocados por uma autoridade. Essa autoridade aqui, ela pode ser uma autoridade eclesiástica, uma autoridade parlamentar, dependendo do lugar. Hoje é muito difícil ter autoridade parlamentar que convoque concílios, mas na época era muito comum, até mesmo na época da Reforma. O Sínodo de Dort, para quem conhece o Sínodo de Dort, foi convocado pelo parlamento, não foi pela igreja. Uma autoridade, seja eclesiástica, seja parlamentar, em que se reúnem as autoridades da igreja. Aí sim, quem tem que se reunir lá são as autoridades da igreja, não autoridades parlamentares, né? Com exceção de alguns lugares, como por exemplo a igreja da Inglaterra, em que o rei, ele também é o líder da igreja. Então ele pode participar ou ratificar um concílio como líder da igreja, não como rei exatamente. Com a finalidade de resolver assuntos doutrinários, disciplinares ou eclesiásticos. Quando a igreja local, ela faz aquelas... Eu, quando era pequeno, eu tinha uma maior raiva desses dias. Ela dizia assim, a igreja hoje vai estar em sessão. Né? Tinha aquelas sessões, assembleias, né, ou mensais, ou trimestrais, em que a igreja aceitava um novo membro, decidia se ia pagar uma conta A ou conta B. Eu lembro de uma vez que tivemos que decidir se poderia colocar um outdoor dentro da igreja. Né? Não dentro da igreja mesmo, mas no terreno da igreja, né? Usar o terreno da igreja para colocar um outdoor, porque tinha uma empresa que queria pagar a igreja para utilizar aquela parte do terreno, para poder colocar um outdoor da empresa. Então tivemos que decidir isso daí, ou foi, né? Veio a discussão. Quando quer excomungar alguém, né? Faz também esse... Então isso é um concílio. Na verdade, é mais apropriado dizer que é um sínodo, né? Um sínodo local, em que a igreja se reúne e que há um presidente, quem convoca? O pastor ou o presidente da igreja, né? Que não são as mesmas coisas, né? Pelo menos na igreja batista, não são as mesmas coisas. Você pode ter o presidente da igreja e o pastor. E você vai ter o vice-presidente, que não necessariamente é o qual pastor. Né? Mas o presidente da igreja, e o pastor fica ali do lado ali,
Ele pode convocar essa assembleia, e pode ser regular ou pode ser extraordinária, e ali discutimos com os irmãos, aqueles que são membros batizados e maior de idade, né? Ou seja, para ter um mínimo de senso ali, né? Isso não é com exatamente todas as pessoas. E ali se decidem coisas diversas, né? E as igrejas batistas, elas são autônomas. Cada igreja local, ela tem uma autonomia. E era assim que era na igreja primitiva. As igrejas, elas eram autônomas, embora elas participassem de concílios gerais, mas elas seguiam esse ritmo, né? Esse modo de terem uma certa autonomia, de decidir como era a vida da igreja local. Tanto é que os concílios, eles são distantes uns dos outros, comparado às sessões que nós temos ordinárias dentro da igreja. Por exemplo, para nós aqui, a sessão é de 3 em 3 meses, ou de mês em mês. Os concílios não, os concílios é assim, a distância é de 50 anos de um para o outro, 100 anos, às vezes 200, 300 anos de um para o outro. Então a igreja local, ela tinha que se organizar, ter a sua organização eclesiástica, tomar suas decisões, de forma que não dependesse só dos concílios. Então, o que é um concílio? Isso aqui é a Confissão de Fé de Westminster, tá? No seu capítulo 31.2. A Confissão de Fé Batista, ela não traz esse capítulo, tá? Sobre os concílios. Então, eu coloquei a Confissão de Fé de Westminster porque é uma confissão irmã. A Confissão de Fé de Westminster e a Confissão de Fé Batista, de 1689, são confissões irmãs. Às vezes o que tem em uma, não tem na outra, mas o que tem na outra, não tem na primeira, e elas são meio que complementares. Então diz o seguinte, isso aqui é importante que eu vou colocar primeiro a nossa crença, e depois como foi se desenvolvendo. Ao ensino dos concílios, compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Isso acontecia muito. Às vezes o casal queria se divorciar. Então a irmã tinha uma queixa contra o marido, ou o marido tinha uma queixa contra a esposa, e eles levavam para a igreja, e a igreja tinha que decidir em concílio se autorizava ou não aquele divórcio. Só uma curiosidade, né? Os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade, pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. Então, como já falei, a igreja ela é uma autoridade. Então, nem todos os casos vão estar explicitamente na Escritura. Tem coisas que têm que ser decididas pela sabedoria, pela própria sabedoria humana. E, às vezes, a Escritura ela pode te dar uma interpretação diversa, dúbia. Não, esse versículo aceita uma determinada interpretação, mas aceita também essa interpretação. Então, a igreja ela pode se reunir a fim de decidir aquela questão. Por isso que é importante, às vezes, você adotar uma confissão que já seja mais antiga. Por quê? Porque ela já passou no teste do tempo. Muita gente já questionou aquilo dali. E se manteve aquela confissão. Então, a probabilidade dela estar mais de acordo com a palavra de Deus é muito maior. Outro ponto também é que hoje a doutrina do conciliar ela enfraqueceu muito porque existem muitos tipos de igreja. Então, existe igreja aí para todos os gostos. Cada esquina tem uma igreja diferente. Então, se a igreja em concílio aqui decide algo que o irmão não gostou muito, o que acontece? Ele, ao invés dele se submeter, ele, pastor, estou indo ali, isso quando fala, né? Vai embora, pronto, ele segue, vida que segue.
Mas, nesse tempo, a igreja ela era uma instituição mais poderosa, mais forte. Por quê? Existiam poucas dessas instituições. Senão, às vezes, a maioria das vezes, só uma dessas instituições. Então, quando a igreja decidia, cabia você realmente se submeter. Isso era um exercício de humildade. E como humildade é uma coisa que está cada dia mais em falta, então, dificilmente as pessoas se submetem a decisões da igreja. Então, esses são os principais concílios da igreja. Por quê? Esses são os concílios do primeiro milênio. Isso é importante, porque o primeiro milênio foi quando a igreja ainda estava unida. Então, os protestantes tendem a aceitar todos os concílios da igreja unida. Aí houve aquele cisma de 1054, né, da igreja ortodoxa oriental e a igreja católica romana. Houve esse cisma. Ou seja, se separaram as duas. Depois desse cisma, os protestantes não aceitam mais nenhum concílio. Aceitam assim, citam como fossem documentos da igreja, mas eles não têm mais autoridade. Então, você vai pegar o concílio de Latrão, o de Trento, esses concílios aí. É assim, quando está a nosso favor, a gente usa. Quando não está, a gente descarta. Né? Não tem muita autoridade, não. Então, o primeiro concílio, com exceção, veja bem, o concílio de Jerusalém, que é aquele que é citado na Escritura, ele não é tido como... Ele é tido como o primeiro concílio. Mas quando a gente fala de concílio, desses concílios gerais, nós falamos desses que a igreja, né, depois da era apostólica, tomou decisões. Houve vários sínodos locais antes desses sínodos gerais. Parou de transmitir? Não, está dando certo, mas o celular está desligando. Tá coisando a... Ontem ele estava com esse mesmo problema. Aliás, ele está com esse problema, não sei por que é. Ele escurece, né? E depois ele... Tá aí? Então, o primeiro concílio é esse concílio de Nicéia I, em 325. Foi para resolver uma controvérsia com Ário. Ário dizia que Jesus Cristo não era Deus, ele era o primeiro ser criado, igual os testemunhos de Jeová dizem hoje, nesse aspecto, tá? Por quê? Porque os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Para Ário, não. Para Ário, o Espírito Santo era outro ser criado. Ele era uma pessoa, mas um outro ser criado. E que Jesus não era Deus. Ele era um logos, né? Ou seja, um meio pelo qual o Pai criou todas as coisas, sendo ele o primeiro criado. Essa doutrina, ela foi refutada e Ário condenado como herege. Tá? Só que essa doutrina de Ário, ela perdurou por muito tempo ainda, depois desse concílio de Nicéia I. Há quase um século depois, mais de 90% dos bispos eram arianos. Se eu não me engano, não me falha a memória, somente 3 bispos, um século depois, concordavam com a decisão desse concílio, de que Jesus Cristo era Deus. O próprio Constantino morreu como ariano, negando assim que Jesus Cristo era Deus. Isso nos ensina que o concílio em si, diferente do que a Igreja Católica Romana ensina hoje, né, que o concílio por si só já tem a autoridade de decidir pela autoridade da igreja,
era o contrário. Havia o concílio e esse concílio ele tinha que resistir ao teste do tempo. Se o tempo iria mostrar se esse concílio ele estava correto ou não. E foi o que aconteceu. O tempo foi mostrando que era correto ensinar que Jesus Cristo era Deus. Então, em Constantinopla, primeiro, em 381, foi condenado Apolinário. O que Apolinário ensinava? Ensinava que Jesus Cristo era um corpo humano, como se fosse uma casca vazia, né? Em que o Logos habitava dentro dele. Então você tinha Deus habitando num corpo humano, mas só no corpo humano. Então isso daí também foi condenado. Por quê? Qual é a doutrina da igreja? A doutrina da igreja é que o Logos se une a uma pessoa humana. Então Cristo, ele era uma pessoa, ele tinha um cérebro, tinha uma mente, tinha uma alma e também o Logos. Ele não era, a alma de Cristo não era o Logos, entende? Essa era a questão de Apolinário. Ele dizia que a alma de Cristo era o Logos. Ou seja, era Deus, era a alma de Jesus Cristo. Então ele foi condenado também a Apolinário. Concílio de Éfeso, 431, contra Nestório. Nestório, ele dizia que havia duas pessoas em Cristo e uma natureza. Enquanto a igreja decidiu contra Nestório de que Cristo era uma pessoa com duas naturezas. Isso porque, na verdade, essa confusão inteira começou quando Nestório disse que Maria não era mãe de Deus, não podia ser chamada de mãe de Deus. Mas que Maria deveria ser chamada de apenas mãe de Cristo. Ou seja, mãe daquela parte humana de Jesus Cristo. Então começou essa discussão se, quando eu falasse de Cristo, eu necessariamente estaria falando do Deus Cristo, ou se eu estaria falando só do humano Jesus Cristo. Então, começou-se essa celeuma. E aqui eram três igrejas, né? Três igrejas discutindo. Tinha Antioquia, Alexandria, e não me lembro mais nem qual era a outra igreja. Depois eu passo para vocês. E começou essa confusão, cada uma dizendo uma coisa. O resultado foi que Nestório foi condenado. Cristo não é duas pessoas. É chamada de união hipostática, né? Cristo, ele é uma pessoa com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Calcedônia condenou Eutiques. Né? Eutiques já era o total oposto de Nestório. Enquanto Nestório dizia que existiam duas pessoas e uma natureza, Eutiques dizia, não, existe só uma natureza e uma pessoa. Ou seja, não era só divino. Só divino. Existe natureza humana? Existe, mas ela foi englobada pelo divino. Chamada de monofisismo. Tá? Isso aí também foi condenado. É engraçado que quando a gente vai vendo os concílios, nós também vamos nos identificando com muitas dessas heresias. De como nós pensamos assim também, quando fala para a gente de trindade, quando vem à nossa mente quando as pessoas explicaram coisas para nós. Eu mesmo, a primeira vez que li isso, me lembrei que uma vez eu ensinei o mesmo que Apolinário. Não, é porque estava discutindo com o testemunho de Jeová, né? Ele falou, não, é porque o Logos habitava no corpo. Depois, 553, condenou Nestório novamente. Por quê? Porque tentaram fazer uma reunião de forma a juntar a igreja novamente. Por quê? Porque esse concílio que condenou Nestório criou uma cisma na igreja. Então, uma parte das igrejas continuaram sendo nestorianas, elas existem até hoje. E outra parte da igreja manteve o seu curso aqui no Ocidente. Então, na tentativa de unir as igrejas, que tinham se dividido em três partidos, tentaram juntar, mas conseguiram juntar só dois desses partidos. O terceiro, que era o de Nestório, foi necessário para que as outras duas conseguissem se unir.
Então, Nestório ficou condenado mesmo de vez. E, segundo a igreja do Ocidente, amaldiçoado aí para o resto da vida, anátema. Constantinopla III foi um patriarca da igreja ortodoxa chamado Sérgio I, que dizia que Cristo só tinha uma vontade, não duas. Olha só, isso aqui a gente pensa assim que é bobagem, mas não é. Que é um monstrinho pequenininho, que lá no futuro gera um Leviatã de grande. Então, isso realmente são coisas que eram coisas que tinham que ser resolvidas mesmo. Então, era um monotelismo. Cristo só tem uma vontade. A igreja decidiu o quê? Se havia uma natureza. Aliás, se havia duas naturezas, e Cristo tinha uma alma humana e o Logos, então ele tinha a vontade humana e tinha a vontade do Logos. Então eram duas vontades. Por isso que nós vemos muitas vezes Cristo, né, Pai, né, afasta de mim esse cálice. E temos, por exemplo, quando Cristo diz que só o Pai sabe o último dia, né, o quando será o último dia. Estava falando ali porque a mente humana dele desconhecia coisas que o Logos conhecia. Mas não torna Jesus Cristo um Deus que não é onisciente, não. A mente humana de Cristo não conhecia naquele momento coisas que o Logos conhecia. E temos Nicéia II. Esse Nicéia II, que foi contra os iconoclastas, o que foi isso? Foi aquela dos ícones. Por que eu coloquei esse daqui? Esse concílio, ele é rejeitado pelos reformados. Por que ele é rejeitado pelos reformados? Porque ele é um concílio baseado em falsificações, muitas falsificações, uma má interpretação da história da igreja, e também tomou decisões totalmente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, em hora alguma, ensina a iconodulia, ou seja, reverências a imagens, a ícones. Em hora alguma a Escritura ensina isso. Acreditamos então que esse concílio, ele é o primeiro dos concílios em que nós não aceitamos. Porém, os luteranos aceitam esse concílio, Nicéia II. Então, por que eu coloquei aqui? Porque, embora os reformados não aceitem, há protestantes que aceitam esse concílio, como os luteranos e alguns anglicanos. A maioria deles, os anglicanos, aceitam aqui Nicéia II. Há sínodos, veja bem, há o concílio, que ele é geral, geralmente internacional, e há o sínodo. Sínodo geralmente é local, ele é menor. Não, mas o sínodo, ele é um concílio também, só que as pessoas chamam de sínodo para fazer essa diferenciar, né, esses concílios gerais de concílios locais. Concílios importantes para os reformados. Segundo concílio de Origen, concílio local. Eu poderia colocar aqui o concílio de Elvira, tá? 250 e pouco depois de Cristo, porque eles condenaram o uso das imagens. O concílio local condenou o uso das imagens. Porém, ele também condenou o casamento do sacerdote. Então, ou seja, é um concílio controverso para nós, mas pelo menos aquela parte ali que condenou as imagens, a gente acredita nele. Concílio de Quiesse, 853, e o concílio de Valência, 855. São 3 concílios locais, nós vamos falar sobre eles, quando for falar sobre a origem, quando for expor a doutrina reformada e compará-las com os concílios. Nós vamos trabalhar esses 3 concílios aqui. Origen, Quiesse e Valência. 3 concílios extremamente importantes para nós, reformados. Então, para não dizer assim que eu estou inventando, não, saiu da cabeça do tourinho, isso aí não existe não. É só palavra de Deus mesmo. Esse negócio de concílio aí, isso é papo de católico romano. João Calvino diz: assim sendo, aqueles concílios antigos, como Niceno, Constantinopolitano, o primeiro de Éfeso, do Calcedônio, entre outros aí
Só são os outros dois, além desse. Realizados para refutar erros, de bom grado abraçamos e os reverenciamos como sacrossantos, no que respeita aos dogmas da fé. Pois nada contém senão a pura e natural interpretação da Escritura, que os santos pais haviam com sabedoria espiritual aplicado para esmagar os inimigos da religião que haviam então surgido. Isso aqui está nas Institutas da Religião Cristã, no livro 4, capítulo 9, seção 8. Pedro Vermigli, para quem não conhece, esse reformador ele é pouco conhecido, mas ele é um dos mais importantes. Porque ele é contemporâneo de Calvino e de uma sabedoria maravilhosa. A questão é que, na verdade, reformado, aqui no Brasil, só se conhece 3. É Lutero, Calvino e Zwinglio, pronto. Passou disso daí, ninguém conhece mais. Basta procurar aí traduções de outros reformadores. Você não vai ter. Você vai ter muito no Brasil que sabe o que é Jonathan Edwards, seja um grande homem de Deus também, mas que já de 2 séculos atrás, 300 anos depois da Reforma, vão aparecer aí algumas traduções e você vai ter aí John Bunyan, mas você não vai ter livros acadêmicos de John Bunyan. Não, você vai ter o Peregrino, você vai ter livros sobre piedade cristã e essas coisas assim. Você pode ir procurando. A maioria dos livros é sobre conduta cristã, que trata do dia a dia. Mas livros acadêmicos são raros serem encontrados de reformadores. Mas Pedro Vermigli, ele que foi o professor dos Zanti, tá? Foi Pedro Vermigli, isso. Zanti estudou com Vermigli 16 anos. E os dois saíram do mesmo lugar. Porque primeiro Vermigli se converteu, depois Zanti se converteu, que eles eram sacerdotes agostinianos. E eles se converteram. E até o momento em que ameaçaram de matar Vermigli, ele fugiu da Itália. Quando ele fugiu da Itália, Zanti foi junto com ele. Saíram os dois juntos. Zanti foi parar em Genebra. Vermigli, eu nem sei para onde é que ele foi. Mas ele diz o seguinte: pela graça de Deus, todas as nossas igrejas, veja bem, que ele fala no plural. Todas as nossas igrejas aceitam não somente as Sagradas Escrituras, mas também os 3 credos, a saber, o credo apostólico, o niceno e o atanasiano, como também os primeiros 6 concílios, no que eles definiram a respeito da bendita Trindade, da pessoa do Filho de Deus e suas 2 naturezas, e também a respeito da salvação dada para nós através dele. Pois reconhecemos que o que quer que tenham sido decidido neles, nos concílios, sobre essas questões, estão de acordo com a revelação divina. E aí, assim, é uma pergunta que fica para nós. Por que nós não conhecemos esses concílios se nossas igrejas adotam esses concílios? Então a gente parte, a igreja reformada, na prática, ela se comporta como se ela realmente tivesse surgido em 1500. Na prática é assim, ela não se comporta como se ela fosse a igreja de Cristo de 2000 anos atrás. Ela se comporta, não, alguém de uma mente iluminada descobriu um novo segredo em 1500. Aí por isso a gente mal lê a confissão e nós temos essa grande influência na Batista, da interpretação individual. Nós não paramos para fazer um livre exame, mas uma livre interpretação individual da Escritura. Como é que a gente aprende a interpretar a Escritura? Na maioria das vezes, ouvindo outros irmãos fazendo exegese, assistindo um vídeo na internet hoje em dia, e nunca sequer leu como surgiu, por exemplo, a exegese. Porque os pais da igreja também faziam exegese. Os reformados também faziam exegese. E tem métodos de exegese. Existem tratados de exegese de pais da igreja. Mas hoje não. Hoje ele acha que não, porque
Eu leio. Aqui, ó, se você pegar um menino desse que quer interpretar individualmente a Escritura, que é um livro extremamente complexo, porque ele descreve a realidade é complexa, e você der para ele um tratado de direito moderno, uma Constituição, dá para ele a Constituição, que é um tratado, ou seja, um tratado de leis, a Constituição, que é feito para ser entendido, é feito numa linguagem moderna, e que tem uma infinidade de intérpretes, inclusive aqueles que escreveram, deve ter gente viva ainda aí. Se você der a ele para interpretar a Constituição, ele não vai saber. Mas ele acha que sabe interpretar a Escritura. É por isso que é importante se voltar realmente, não querer ser o dono da sua própria mente. Tá. Então essa aqui é a parte dos concílios. Meus irmãos, agora nós vamos entrar na parte que, no meu ver, é a melhor, né? Agora vamos fazer um quadro comparativo das nossas crenças atuais, pegando aí principalmente a Confissão de Fé a Confissão de Fé Batista de 1689, comparando com a crença dos pais da igreja. E ver se ela sobrevive, né? A esse escrutínio, né? De dizer assim, não, será que a nossa crença hoje era a crença dos primeiros cristãos? Era a crença dos pais? Pelo menos nesse tocante, providência divina, soteriologia, nós temos um grande apoio dos pais da igreja. Agora, nem tudo que nós fazemos hoje é da mesma forma que era antigamente, porque eram tempos diferentes. Mas podemos dizer que, de tudo que nós fazemos hoje, nada foi condenado na história da igreja. Pelo menos enquanto nós consideramos uma igreja unida, que vai até o ano 1000. Até o ano 1000 nós consideramos uma igreja unida, sendo que, a partir do 6º concílio, que foi no século VIII, nós não defendemos como concílio dogmático, né, como dogmático a decisão de nenhum concílio mais. Não há mais definições dogmáticas depois disso. Embora muitos concílios depois desses refletiram e falaram grandes verdades. Por exemplo, o Concílio de Sens, 1140, condenou uma tese de Pedro Lombardo que dizia que o homem herdava apenas a natureza má de Adão, mas não herdava a culpa de Adão. Foi condenado. Olha, mas isso é uma grande verdade. Então, opa, Concílio de Sens, aqui, ó, esse concílio aqui é bom. Né? Por quê? Porque ele reflete o que nós entendemos que a palavra de Deus ensina. Então, houve bons concílios depois. Mas, no entanto, nós sempre analisamos esses concílios com cautela. Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 5.1, sobre a providência divina, diz o seguinte: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. Isso é feito de acordo com a infalível presciência de Deus e o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e, acho que é infinita misericórdia, né? Que ali a visão de raio-x aqui ainda não está funcionando, não. Melhorar meu óculos aqui. Então, sobre a providência divina, não é segredo nenhum que os reformados acreditam que absolutamente todas as coisas estão debaixo da providência divina. O que é providência? Providência é essa ordenação que Deus faz de todas as coisas e eventos para um determinado fim.
Você pode dizer que, em outras palavras, que a providência divina é a organização de todas as coisas e eventos para cumprirem um plano divino para a criação. Isso é providência. Então não tem nada no mundo que esteja, no universo criado, que esteja fora desse plano. Você pode até se perguntar, mas para que serve isso? Né? Mas tem uma serventia, tem alguma coisa ali. Ah, mas para que serve uma estrela que fica não sei quantos trilhões de anos-luz daqui? Ah, meu amigo, às vezes eu não sei nem para que serve uma mosca está aqui perto da gente. É bom que se acabasse tudinho no mundo, mas tem uma serventia aí, criaram, a barata que voa, né? Então que foi criada essa daí, meu amigo, não precisava também para tanto, né? Mas tem uma serventia. Então a confissão de fé batista continua no capítulo 3.1, vai dizer: desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isso ele fez segundo o conselho de sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus em nenhum sentido é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, essas causas secundárias são confirmadas. E em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir o seu decreto. Então, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui sobre a questão da providência divina é que, embora nós acreditemos que Deus decrete absolutamente tudo, que Deus esteja no controle exaustivo de todas as coisas e eventos, ele faz isso sem violentar a vontade das criaturas livres. E faz isso sem retirar a liberdade das criaturas livres. Então, esse papo, você já ouviu em algum lugar aí, de que o homem não tem livre-arbítrio, precisa de mais explicações. Está certo sob um ângulo só, mas não sob todos os ângulos. Essa conversa, não, é porque o homem perdeu o livre-arbítrio. Perdeu para o bem, perdeu para se achegar a Deus, mas as suas atitudes más e cotidianas continuam sendo livres. O homem faz o mal porque quer. E nós vamos chegar lá. Mais na frente nós vamos trabalhar essa questão da providência divina com a liberdade humana nos pais da igreja, como nós acreditamos. Porque a acusação é recorrente, tá? Aqueles que dizem assim, não, é porque no calvinismo eles ensinam que as criaturas são robôs. Elas não têm livre-arbítrio. Então, quando uma pessoa falar isso para você, você já sabe, já, esse daí nunca leu nada de calvinismo. Não precisa nem ler os autores. Você vai bem que na confissão aqui, ó, no capítulo 3, porque o 1 e o 2 é tratando sobre criação, escritura. Eu disse, não, vamos ver o que ele fala sobre liberdade humana aqui. Está aqui escrito aqui, ó. Você pode, quem lê pode até dizer assim, olha, eu acho isso aqui uma grande contradição, mas não pode chegar e dizer que a gente nega a liberdade humana, porque está escrito aqui. Na confissão. Se você for para os autores, então, muito mais eles vão falar sobre isso. E aqui nós temos, né, os pais da igreja. Essa citação aqui é da carta aos Coríntios, de Clemente Romano. Depois eu vou falar para vocês mais sobre Clemente. Ele diz o seguinte: nessa esperança, falando aos Coríntios, na igreja de Coríntios, aquela mesma que Paulo enviou a carta. Nessa esperança, nossas almas se juntam àquele que é fiel nas promessas e justo nos julgamentos. Aquele que ordena não mentir, não mentirá. Nada é impossível para Deus, exceto mentir. Isso é o que ele fala. Reacenda-se, portanto, em nós a fé nele, e reflitamos que todas as coisas estão próximas dele. Olha o que ele diz agora no versículo 4 da carta, né? No verso 4. Com uma palavra,
sua de majestade, ele constituiu todas as coisas, e com uma palavra ele pode destruí-las. O que ele está dizendo aqui? A mesma coisa que Paulo, quando diz que nele nos movemos, nele somos. Ou seja, nós dependemos de Deus para ser. Se depende para ser, depende também para operar, para fazer as coisas. E ele diz o seguinte: quem lhe perguntará, que fizeste? Ou quem resistirá ao poder de sua força? Ele fará tudo o que quiser e como quiser, e nada passará daquilo que foi por ele decretado. Tudo é presente para ele, e nada escapa à sua vontade. Clemente Romano, data de nascimento dele, 35. Nasceu 2 anos, né, após a morte de Cristo. Teoricamente, né? Teoricamente, porque tem datas, né, aí. Carta aos Coríntios, seção 27. Dá para ver que a era apostólica acaba no ano 100, né? Justamente no ano que ele morre. E esse aqui é Filipenses 4:3. Olha, agora ganhou mesmo. Filipenses 4:3. Não sei de onde foi que eu tirei esse 13. A gente estava conversando. Eu estava na minha mente aqui e saiu um direitinho. Filipenses 4:3 diz o seguinte: sim, isso aqui é Paulo falando. Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois labutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Esse é o Clemente. Esse Clemente aqui é o autor daquela carta. Se você colocar no Google, carta aos Coríntios de Clemente, está a carta todinha. Ela é bem facinho. Ela é uma das cartas mais fáceis de se encontrar. Porque tem documentos pais da igreja que são extremamente restritos. Uns que só tem em grego, por exemplo, não tem tradução nenhuma para outra língua, daquele grego antigo. Ninguém ainda se dispôs a traduzir. Mas a carta de Clemente ela é bem fácil. Pode ter acesso lá. Justino Marte. Esse aqui é um dos primeiros. Esse aqui é interessante pelo seguinte. Por que eu coloquei ali os filósofos estoicos em vermelho, em destaque? Porque os estoicos, eles tinham 2 crenças principais. E Justino está comparando a crença dos cristãos com a crença dos estoicos. É isso que ele está fazendo nessa parte. Os estoicos eles acreditavam que absolutamente todas as coisas foram decretadas por Deus, mas eles negavam que existia uma liberdade humana. Ou seja, era fatalismo mesmo, fatalismo. Como tem muitos hoje. Inclusive, muitos calvinistas na história foram acusados de estoicismo, né? Ou seja, de ser partidário dos estoicos. E ele diz o seguinte, a outra crença que os estoicos tinham era aniquilacionismo. O mundo iria se acabar e as almas também iam se acabar tudo. Né? E aí Justino faz aqui uma comparação. Ele vai dizer o seguinte: os filósofos estoicos têm por dogma que o próprio Deus se dissolverá em fogo. E afirmam que, novamente, por transformação, o mundo renascerá. Nós, porém, consideramos, aqui ele está comparando, ele descreveu a crença estoica, e agora ele vai dizer o que nós acreditamos. Nós, porém, consideramos Deus, o Criador de todas as coisas, superior a todas as transformações, ou seja, Deus não muda. Por fim, se há coisas que dizemos de maneira semelhante aos poetas e filósofos que estimais, e outras de modo superior e divinamente, e somos os únicos que apresentamos demonstração, por que se nos odeiam injustamente, mais do que a todos os outros? Aqui ele está fazendo um questionamento pelo seguinte: existiam várias seitas gregas, e elas se pareciam em muitas coisas, e também se diferenciavam em muitas coisas, mas só os cristãos que eram perseguidos. Aí ele está dizendo, não, peraí, todo mundo discorda de vocês em algum ponto. Nós também discordamos, nós também concordamos em muitos pontos. Então por que só a gente que é perseguido e os outros não? Por isso que o nome é apologia. Ele está fazendo uma defesa da fé cristã. Está debatendo com
com gregos, né? Justino está debatendo com grego, por quê? Porque ele era um filósofo grego que se converteu ao cristianismo. Então ele começa a dialogar com os gregos. E ele é não só um pai da igreja, mas um dos pais da teologia. Porque a teologia, ela surge no segundo século. Justamente por quê? Porque os gregos, por serem mais racionais, começaram a questionar o cristianismo, racionalmente. Então começou a haver uma necessidade de uma sistematização do conhecimento cristão para responder os gregos. A teologia, ela começa assim, a teologia sistemática, né? Ela começa assim. Então vamos lá o que ele continua dizendo. O que parece, né? Assim, quando dizemos que tudo foi ordenado e feito por Deus, opa, o que é a providência? Ordenar todas as coisas a um determinado fim. Ordenar, gente, é a mesma coisa de decretar. Tá? Colocar em ordem. Colocar em ordem é assim. Lembra quando a Escritura diz que que o culto seja feito com decência e ordem? O que é a ordem aí? Organização, né? Então, ordem e organização. Assim, quando dizemos que tudo foi ordenado e feito por Deus, parecerá apenas que enunciamos um dogma de Platão. Ao falar sobre conflagração, outro dogma dos estoicos, ao dizer que são castigadas as almas dos iníquos, que ainda depois da morte conservarão a consciência, e que as dos bons, desculpa, aqui as obras dos bons, os bons estão livres de todo castigo, tem algum erro aqui, serão felizes, parecerá que falamos como os vossos poetas e filósofos. Ele está falando da vida após a morte. O que não se deve adorar a obra das mãos humanas. Isso aqui é falando contra a idolatria. Que não se deve adorar obras de mãos humanas. Não é senão do que repetir o que disseram Menandro, o poeta cômico. Esse Menandro aqui, ele também é citado pelo apóstolo Paulo, tá, gente? Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, as más conversações corrompem os bons costumes, ele está citando esse poeta aqui, poeta Menandro. Ele era um poeta e também ator. Ele tinha peças teatrais. Menandro, o poeta cômico. E outros com ele, que, não estou enxergando aquela partezinha bem ali, que afirmaram que o artífice é maior do que aquele que o fabrica. Olha só, ele já dá também um argumento aqui contra as imagens de escultura. A fabricação de imagens de escultura. Como é que eu vou reverenciar uma imagem, sendo que eu sou maior do que a imagem? Porque, o que ele diz aqui? O artífice é maior do que aquilo que ele fabrica. Ele já deu aqui, nós temos um argumento contra as imagens de escultura, que nós somos contra. Nós temos a afirmação de que eles, no caso lá, ensinávamos que tudo estava ordenado por Deus, igual os estoicos, e depois ele faz a diferença, só que nós não afirmamos igual vocês afirmam, como Platão. Aí ele fala a respeito da vida após a morte, nós afirmamos assim, mas vocês afirmam de tal forma, mas realmente parece. Então nós vemos que Justino, ele defende que todas as coisas foram decretadas por Deus. No Didaquê, que é esse Didaquê aqui, ele passou assim por um pouquinho para entrar na Escritura Sagrada. Eu nem sei, na verdade, porque que ele não está lá. Mas, com a providência, nós cremos que foi a providência divina que guiou a igreja a reconhecer esse cano que a gente tem hoje aqui. Então, sem discussões. Sem discussões. Mas veja a data dele, como ele é antigo. Ó. De 60 a 90, ou seja, todos os apóstolos estavam vivos quando isso aqui já existia. E é um catecismo. É como se fosse uma confissão nossa hoje. Um documento que era usado para ensinar as pessoas naquela época. E no Didaquê está escrito o seguinte: aceite tudo o que aconteceu contigo como coisa boa. Tudo. E saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. As coisas ou acontecem porque Deus quer Ele mesmo fazer, ou porque Ele permite que se faça. Nunca alheio a Ele. E algo curioso é que esse mesmíssimo texto aparece ipsis literis. Ou seja, da mesma forma como está escrito, na carta de Barnabé. Lembra do Barnabé lá, da Escritura?
É esse aqui. Carta de Barnabé, você vai procurar a Epístola de Barnabé. Vai aparecer, não confundir com o Evangelho de Barnabé, que esse é apócrifo. Ele diz o seguinte: aceite tudo o que aconteceu contigo como coisa boa, e saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. E o que é que nós cremos? Aqui, Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: grandes são as obras de Deus, excelente em todas as suas vontades, e assim, de maneira mirífica e inefável, não se faça exceto por sua vontade. O que se faz mesmo contra a sua vontade, ou seja, aquilo que é contra a vontade de Deus, ainda acontece pela vontade de Deus. Porque não se faria se ele mesmo não permitisse. Nem o permite como se de qualquer forma não o quisesse. Ao contrário, porque quer. Aqui é o Enquiridion, no capítulo 100, tá? E Calvino cita esse texto, em concordância com ele, no livro 1, capítulo 18, na seção 3. E aqui João Calvino ele vai dizer o seguinte, ó: nada, portanto, é feito a não ser aquilo que o Onipotente desejou que fosse feito, seja permitindo que fosse feito ou fazendo ele mesmo. É a mesmíssima coisa. Ele praticamente repete o que está no Didaquê, né? Então veja, senhores. Há algumas pessoas que dizem assim: não, mas Calvino, ele negou o conceito de permissão. Não existe permissão para Calvino. Isso aí é mentira. Há, sim, uma parte das institutas em que Calvino diz que não existe permissão divina. Mas nesse mesmo textinho, no mesmo texto, ele cita Agostinho, que Agostinho fala também de permissão. Mas o que Calvino quer dizer com isso? Ele quer dizer que é errado a chamada permissão ociosa. Ou seja, aquilo que Deus permitiu porque se afastou do evento. Porque ele ficou apenas observando o que iria acontecer. E não. Para Calvino, aquilo que Deus permite, ele permite porque quer. Ele quer permitir. Tendo um fim proveitoso. Não porque ele goste do evento que aconteceu. No caso do pecado. Deus não ratifica o pecado. Mas ele permite que o pecado aconteça para que ele possa tirar um fim proveitoso daquilo. Seja uma coisa boa, como aconteceu com a venda dos irmãos José, né, que José foi vendido pelos irmãos, cruel. Porém, lá no final do capítulo da história, o que José fala? Não foram vocês que me venderam, né? Mas Deus que me trouxe aqui. Na verdade, então, aquela coisa ruim que aconteceu, Deus tirou uma coisa boa. E Deus é tão, na mente de João Calvino, Deus era tão bom, mas tão bom, que até do maior mal ele conseguia achar um bem. Então a verdade é que as coisas ruins acontecem para Deus mostrar a sua vitória e o seu poder sobre o mal. Porque o mal nunca prevalece totalmente. Porque Deus sempre tira uma coisa boa daquilo. E aí ele fala, olha, quando Deus permite, ele não permite porque a coisa aconteceu sem nenhum tipo de controle dele. Não, Deus estava no controle. E só aconteceu porque Deus quis permitir que acontecesse. Senão não iria acontecer. Deus pode impedir o mal? Pode. Se ele pode impedir o mal, então, se acontece o mal, é porque Deus não quis impedir aquele mal. Por que a gente sai de casa? Quem é pai e mãe, principalmente, né? Ora a Deus pedindo para que Deus livre os nossos filhos, ou nós mesmos, dos homens maus. Por que você pede isso? Porque você acredita que Deus pode impedir qualquer maldade. Que Deus está no controle dos pecados humanos. É isso que você acredita. Porque às vezes nem você mesmo, aquele negócio da heresia material e formal. Materialmente, se você for perguntar para alguém, a pessoa, não, esse pecado não acontece porque Deus quer, não. Não tem nada a ver com isso daqui. Deus é porque ele ficou olhando ali se acontecia ou não. Mas quando a pessoa ela vai orar, ou seja, formalmente, ela não acredita nisso. Ela pede para Deus, que tem um controle infinito,
impedir que os homens maus cometam pecados. Ora, mas se você ora porque você acredita nisso, e se acontece, é porque Deus não ouviu sua oração, é porque ele não quis impedir. E quando ele não quer impedir, será que ele foi mal por conta disso? Não. Deus, que é grande o suficiente, ele permite coisas por propósitos que a gente não conhece. Por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Não é isso? Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Não é isso que está escrito? Não é? Mas aí na hora parece que a gente esquece de tudo isso, né? Tanto material como formalmente, às vezes, né? Por outro lado, se você não confia em Deus, você pode até não ser um herege materialmente, mas é um herege formalmente. Porque você age como se Deus não tivesse o controle de todas as coisas. Então devemos tomar cuidado com atitudes que são pecaminosas. Não confiar em Deus é pecado. Diz o seguinte, ele continua, né? Nem se deve duvidar de que Deus age de maneira justa ao permitir que sejam feitas todas as coisas que são feitas de maneira maligna. Pois ele não permite isso, senão como meio de um julgamento justo. Embora, portanto, as coisas que são más, na medida que são más, não são boas, ou seja, aquilo que é mal, na medida em que é mal, não é bom, ainda assim é bom não só que haja coisas boas, mas também coisas más. É bom que haja coisa má. Porque Deus decidiu assim. A Escritura fala o quê? Que Deus encerrou o homem debaixo do pecado. É bom que existam coisas más. Por algum motivo, Deus decide que as coisas más existam. Porque dessa forma ele consegue sacar coisas que ele não conseguiria sacar sem que o mal existisse. Sem que o mal existisse. Então, se você pegar a Escritura, a própria religião cristã, ela é uma religião de dois sofrimentos. Então, a Escritura, o que a Escritura fala? Bem-aventurados que choram. Não é isso? Fala, todas as coisas cooperam para o bem daquele. Tem um livro de Jó que é só falando sobre sofrimento. E como Jó se deu bem depois do sofrimento. Um livro inteiro. E aí, na hora que os chegam lá, os cananeus, não é cananeus não, tem um nomezinho dos povos lá que invadem e destrói tudo que Jó tinha. E Jó perde tudo. Aí a mulher dele chega para ele, rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Né? E ele diz assim, não. Embora tenha sido, né? Veja bem, estou falando que está escrito lá, não nesse versículo, mas o que aconteceu antes. Foi o diabo e os homens maus, amando do diabo, que tiraram tudo de Jó. Só que Jó, quando ele vai dizer, ele diz o quê? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele agiu como aquele, não foi o diabo, não foi os... Eles fizeram. Mas Deus estava no controle e ele tirou. Ele quis tirar. Mas na religião dos ateus, por assim dizer, né, que não acreditam que Deus esteja presente em todas as coisas, o que eles vão dizer? Não, isso aí não foi da parte de Deus, não. Como não? E Jó era homem reto, íntegro e temente a Deus. Ou seja, não precisa de motivo para essas coisas acontecer, não, tá? Às vezes você fica pensando assim, mas por quê? O que eu fiz? Né? Não, a vida, gente, a vida não é ping-pong, não. Não é relação de causa e efeito, não. É óbvio que aquilo que se planta, se colhe. Mas nem tudo que se colhe, se plantou. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas nem tudo que você colhe é porque você plantou. Tem coisas ruins que acontecem com a gente que simplesmente foi porque Deus quis. Em outras palavras, não tem motivo. Não é um motivo imediato aqui. Você não precisa ficar procurando na sua mente qual é esse motivo. Senão que deve perguntar o que Deus quer de bom, o que Deus quer tirar de bom, onde eu posso melhorar através dessa situação. É isso que você tem que pensar. Estou expondo aqui a beleza do ensino calvinista, que às vezes as pessoas pensam que isso não tem nenhum efeito prático. Pois, se não houvesse um bem, isso aqui continua João Calvino dizendo, se não houvesse um bem com a existência das coisas más, a existência das coisas más não seriam permitidas pelo grande e bom onipotente. Pois ele, sem dúvida, pode tão facilmente recusar-se a permitir que seja feito o que ele deseja que seja feito, como pode fazer o que ele deseja que seja feito.
A menos que acreditemos totalmente nisso, o início de nossa fé está comprometido, pelo qual professamos acreditar em Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a menos que a gente acredite que Deus está no controle de todas as coisas, controle exaustivo de todas as coisas, não há fundamento algum para a nossa fé. Imagina, eu vou orar para quê? Né? Se Deus não pode fazer. Se Deus depende das decisões humanas, eu vou orar para quê? Eu vou orar para que meu irmão seja convertido, que ele aceite a Jesus Cristo como seu único Salvador. Eu vou orar para quê? Se está na decisão dele fazer isso. Não, eu não preciso orar. Deixa eu falar com ele, que eu convencendo ele vale mais, né? Vale mais eu tentar convencer ele do que orar para que Deus faça isso. Não é verdade? Pronto. Então, no tocante à providência divina, aqui tem muitos mais textos como esse, tá, gente? Porque senão eu vou ler muito. Mas, só para destacar que eu coloquei os textos de João Calvino, né, como é que nós cremos, a Confissão de Fé Batista, eu coloquei, e depois coloquei os textos dos pais da igreja, que provam que nossa crença é exatamente aquela primeira crença. E aí, um ponto que é de suma importância aqui. O que é uma crença dos pais da igreja? Como eu posso dizer assim que a minha igreja, ou a igreja atual, ela acredita de acordo com os pais da igreja? Quando aquela crença, duas formas. Quando aquela crença está explicitamente nos pais, é o caso da providência, está explicitamente, ou quando aquela crença pode ser derivada do que os pais da igreja ensinaram. Às vezes não está lá explicitamente, mas pode ser derivado. Como, por exemplo, quando o Clemente Romano diz, olha, nada pode resistir à tua vontade. O que eu posso deduzir disso daí? Será que eu posso deduzir daí a graça irresistível? Que nada pode resistir à vontade divina? Será que eu posso deduzir daí uma perseverança dos santos, já que o Clemente disse que nada passa do que foi decretado, nada passa sem ser da vontade de Deus? Veja, eu posso já... Será que então eu posso deduzir que Deus quis salvar a todos, os homens, absolutamente, mas somente uma parte se salvou e aquela outra não se salvou porque Deus queria salvar, mas não conseguiu salvar? Será que eu posso deduzir disso? Ora, se eu digo que nada, nenhum acontecimento passa do que foi decretado, então é óbvio que desde o começo Deus decretou uma coisa e decretou outra. Decretou quem ia ser salvo e decretou quem não ia ser salvo. Então você pode deduzir de um ensino dos pais da igreja, sendo ele verdade, deduzir outras coisas que necessariamente se seguirão daquilo que foi falado. E uma infinidade de outros. Agora, por exemplo, desse texto você consegue deduzir depravação total? Não consegue. Desse texto não, você vai deduzir de outros textos, mas não exatamente desse texto. Tá? Mas você vê que deve-se deduzir dos textos ou está explicitamente nesses textos. E hoje a gente encerra. Tem a parte das perguntas e respostas, né? Agora é a hora de ser sabatinado. O Torinho costuma falar que não tem dúvida, tem dívida, né? Não dá. Perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Acredito? Não vou falar naquele livre-arbítrio, pelo amor de Deus. Na verdade, não é nenhuma pergunta exclusiva, mas eu queria não apanhado desse livro. Tipo assim, peraí, não, eu posso fazer isso? Deus determinou isso? Eu tenho então esse livro. Uhum. Vamos lá. Tudo que se faz é determinado por Deus, mas sem anular a criatura. Como é que isso acontece?
O decreto divino, ele é emitido para mover as coisas, né, a criação, de acordo com a natureza daquela própria criação. Não contra a natureza daquela criação. Então, assim, geralmente os reformados, eles dividem a natureza das coisas de 3 formas. Uma natureza necessária, que é como se fosse as leis da natureza. Você veja, se eu soltar esse controle aqui no chão, 1 trilhão de vezes, ele vai cair 1 trilhão de vezes. A não ser que, por uma intervenção divina, muito poderosa, Deus vai anular aquela lei, veja bem. Mas se ele confirmar a lei, através do decreto, vai cair ao chão. Eventos contingentes são eventos como os jogos da loteria. Veja, Deus determina cada bolinha daquela, o resultado de cada bolinha daquela. Mas se eu for observar e eu for pegar todos os resultados que aconteceram, eu não consigo achar um padrão. Se eu achar um padrão, tem alguém enganando alguém aí. Então, veja, Deus faz com que se comporte contingentemente, ou seja, ele determina cada uma para se comportar contingentemente. E o homem é chamado causa livre. Por quê? Porque para que eu possa tomar uma decisão, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ter vontade. Eu tenho que ter raciocínio. Então Deus move esse ser humano a ter o quê? O raciocínio. Desse raciocínio ele move o quê? A vontade. E a vontade determina aquilo que se quer. Tudo isso faz parte do decreto. Veja, o decreto diz, Deus vai ser assim. E o modo de execução desse decreto, olha só, é esse aí que a gente se engana muitas vezes. Porque a gente pensa que se o fim está determinado, ele anulou os meios para que aquilo seja feito. Não. Quem quer os fins, quer também os meios. Qual é o meio pelo qual uma atitude minha chegará a um fim? Através do meu raciocínio, através da minha vontade. Então Deus move não só o raciocínio, como move também a vontade. Essa vontade, ela obedece o raciocínio, não é? Então obedece o quê? A mente. E a mente pode ser o quê? Pode ser depravada. Ou seja, o homem que é mau, se o homem tem uma mente má, o que ele vai querer? O bem? Não, ele quer o mal. Então Deus, quando move a mente desse homem, o que acontece? Ele vai querer o mal. E Deus pode impedir esse mal, pode não impedir. Quando Deus decide impedir, o evento não acontece. Quando Deus decide não impedir, o evento acontece. Veja, há um decreto de impedimento e um decreto de não impedimento. Mas a verdade é que essas duas decisões tornam o evento certo, desde a eternidade. O homem, esse homem que é mau, eu vou pegar da parte do mal, por quê? Porque todo mundo pergunta assim, é a dúvida de todo mundo. E os pecados são determinados por Deus, né? Porque de coisa boa ninguém está nem ligando, né? Não está nem ligando. Se é bom, deve ter vindo de Deus mesmo, né? Agora o pecado. Esse homem que é mau, ele poderia fazer o bem? Ou seja, poderia fazer diferente daquilo que foi decretado? A questão é, poderia. Mas ele nunca iria querer. Há uma diferença entre o poder e o querer. Eu posso... Olha só, eu nem sou Deus, tá? Parece evidente, né? Eu nem sou Deus. Mas quando eu saio de casa pela manhã para trabalhar, eu deixo a minha filha com minha esposa. E eu tenho uma certeza, pelo menos não tenho motivo nenhum para desconfiar, para pensar diferente, que eu vou chegar em casa e minha filha vai estar lá bem cuidada, vai estar bem, vai estar viva. Mas ela poderia, hipoteticamente, ela poderia maltratar minha filha e assassinar? Que a filha dela também? Poderia. Acontece, tem mãe que faz isso. Não é? Então veja, uma pessoa, a maioria das pessoas, criam seus filhos a vida inteira sem matar. Ou seja, ela sempre quis não matar o filho. Então você querer sempre a mesma coisa não anula seu poder de fazer o contrário. Você pode fazer o contrário. É só você não quer fazer o contrário. Então o homem mau, ele pode fazer o bem. Pode.
Mas ele nunca quer fazer o bem, porque ele é mau. Porque quem faz o bem são pessoas boas, não são pessoas más. Então ele tem o poder de fazer o contrário. E Deus não, aí é que tá, Deus não anula essa natureza humana de raciocínio, de vontade, de tirar, Deus não retira dele esse poder de fazer o contrário. Senão que ele não faz o contrário, porque ele está limitado não por Deus, mas pela maldade dele. É por isso que quando ele faz o mal, mesmo tendo a certeza, através de um decreto, que Deus não impede aquele mal, e ele sempre faz o mal, ele é culpado. Por quê? Porque ele queria fazer aquele mal. Aquela vontade dele está totalmente alinhada com a sua natureza má. Então veja, Deus, pegando para o exemplo do próprio Deus. Deus pode fazer o mal? Pode pecar, fazer o mal? Deus não pode. Ainda assim, ele é o mais livre de todos. Por quê? Porque tudo que ele faz está totalmente alinhado com a natureza boa dele. O diabo pode fazer o bem? Não pode. O diabo só pode fazer o mal. Mas ele ainda é muito livre naquilo que faz. Por quê? Porque aquilo que ele faz está alinhado com a natureza dele. Então a liberdade não tem muito a ver com a contrariedade, ou seja, poder fazer o contrário. Embora exista sim, você pode levar em consideração isso. Mas mesmo que não pudesse fazer o contrário, ainda assim era livre. Por quê? Porque era da vontade. Quando a vontade está alinhada com a natureza, então aquele ato foi um ato livre. Tá? Então é por isso que o homem é responsável pelo que faz, mesmo quando Deus decreta. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós somos uma nova natureza, nós somos regenerados. Como isso se dá quando nós ainda pecamos? E isso é o motivo pelo qual nós não sentimos mais bem ao pecar, devido à nossa nova natureza? Então, aí nós temos o homem totalmente depravado, ou seja, antes da conversão, todos nós somos filhos da ira e mortos espiritualmente. Ou seja, mortos para as coisas espirituais. Não quer dizer que nós somos mortos biologicamente e que a gente não raciocine e não faça coisas más. Mortos para as coisas boas. Somos vivos demais para as coisas carnais. Né? Somos vivos demais para as coisas carnais e mortos para as coisas espirituais. Esse homem, ele tem um livre-arbítrio escravo. Livre-arbítrio escravo. Por quê? Livre porque faz de livre vontade. E escravo porque sempre faz o mal. Por isso chama-se livre-arbítrio escravo. E quando nós passamos da morte para a vida, a Escritura diz o seguinte, que nós somos agora verdadeiramente livres. Livres no sentido de que agora nós não somos mais escravos do pecado. Mas o nosso livre-arbítrio ainda é fraco. Por quê? Porque continuamos a pecar. Então é chamada essa segunda etapa, é chamada de livre-arbítrio fraco. O crente regenerado, ele tem um livre-arbítrio fraco. Ele nem sempre consegue efetivar aquilo que ele quer. E tem gente que se sente tão mal em pecar, que na verdade ele não queria pecar, mas mesmo assim pecou. Ou seja, por um lado, ele foi livre e foi escravo. Porque ele deixou-se dominar pelo seu pecado, pelo seu remanescente daquela natureza antiga. E por outro lado, agora ele está sendo constrangido pela nova natureza dele. Então veja, quando você peca, você está sendo movido pela natureza remanescente. Quando você faz o bem, você está sendo movido pela sua nova natureza. Então é igual Cristo. Analogamente, né? Analogamente. Tinha uma união hipostática. Então você tem Cristo, homem, né? E Cristo divino. Quando Cristo dormia, era o Cristo homem dormindo. Deus estava dormindo? Eu posso dizer assim, Deus estava dormindo? Posso dizer que Deus estava dormindo. O que eu não posso dizer é que o Logos estava dormindo. A natureza divina estava dormindo, porque Deus não dorme.
Quando Cristo foi tentado, da mesma forma. Então, quando você peca, é análogo. Quando você faz o bem, a nova natureza está fazendo o bem e você inteiro está fazendo o bem. E quando você peca, a natureza remanescente está fazendo o mal. Mas você inteiro está pecando. E como você inteiro está pecando, aquela parte lá guiada pelo Espírito, o Espírito Santo que há em você, vai lhe constranger. E a grande diferença está aí. O homem mau, ele gosta do pecado. Ele gosta do pecado. O homem regenerado, ele peca, mas ele nunca mais peca em paz. Ele sempre vai estar com aquela coisa na cabeça dele. Tem um negócio errado. Então veja que a vontade dele já não se alinha, não se adequa totalmente à sua natureza. Então esse ato, ele já passa a ser um ato que é visto com olhos diferentes da parte de Deus. Aí existem, né, assim, só para aprofundar mais no assunto, existem tipos de atos maus, né? Então, um ato intrinsecamente mau, aquele que é movido pela maldade porque gosta da maldade. Existe o ato modalmente mau, que é aquele ato em que você peca, mas não queria fazer. E existe também aquele ato em que você peca, mas você peca sem saber. Você peca achando que está fazendo certo. E existe também aquele ato em que você peca, mas você é sincero naquele pecado. Acontece muito com cristãos, por exemplo, que se ajoelham diante da imagem. Estão sendo super sinceros ali, mas estão pecando. Mas esse pecado ele não é visto da mesma forma daquele ato que é intrinsecamente mal, ou seja, que é todo mal do início ao fim. Você não encontra nenhum tipo de virtude nele. Então, cada um desses atos aqui são considerados em pessoas diferentes.